Lucas 9, 44 e 45. O Senhor diz assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O verso 56: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nesta noite tão agradável, rogamos ao Senhor que Tu abras a Tua palavra para nós, nos dê discernimento espiritual, nos dê alegria na proclamação e recepção da Tua palavra. Pai, coloca essa expectativa no coração, este anseio, para que então possamos anelar para ouvir a Tua voz. Ministre, Pai, em cada um de nós, edificando-nos como igreja do Senhor. Cuida deste ambiente, faz com que as nossas mentes fiquem bem concentradas em tudo aquilo que vai ser dito, Pai, porque nós cremos que iremos ouvir a Tua voz mais uma vez nesta noite. Muito obrigado por falar com cada um de nós, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, eu creio que se nós parássemos e já participássemos da mesa do Senhor, nós já fomos muito edificados com esses cânticos tão preciosos, que expressam toda a vitória do Cordeiro. Cristo é aquele que venceu todas as coisas, aquele que consumou todas as coisas. Ele veio fazer toda a vontade do Pai e Ele realizou na força e na dependência do Espírito do Senhor. Agora o Senhor Jesus Cristo tem um cuidado muito grande conosco, irmãos. Ele está dizendo aqui, no versículo 44, para nós fixarmos nos nossos ouvidos. Essa palavra fixar significa como que não desgrudá-la, retê-la, aferrar-se a ela. Fixai, aqui é um imperativo, fixem, que eu vou dizer para vocês, nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Ele estava mostrando aqui para seus discípulos que ele estava para ser entregue nas mãos dos homens. Claro que aqui ele está falando que ele seria crucificado e morto pelos judeus. Mas, irmãos, o que nos chama muito a nossa atenção, se você olhar com bastante cuidado, você vai perceber que no versículo 44, quando ele diz que estava para ser entregue nas mãos dos homens, que era para ser morto, ele estava falando aqui de toda a sua obra que ele iria realizar. A consumação da obra seria a morte na cruz do Calvário. Lá naquele monte, ele iria ser crucificado e morto. Nós sabemos qual era essa finalidade. É para remover o nosso pecado. E de fato, Cristo, como Cordeiro de Deus, ele já removeu o nosso pecado. Nós sabemos, pelas Escrituras Sagradas, que a maldade do nosso coração, ela não seria perdoada enquanto nós não crêssemos que morremos com Ele. Isaías, vai dizer claramente, o texto que nós conhecemos, que esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, está muito claro nas Escrituras que o pecado de nós, ele é removido de nós, ele é tirado de nós. Não é quando nós chegamos para Deus e venhamos pedir perdão dos nossos pecados, porque o perdão dos pecados já foi concedido em Cristo.
Então não é uma questão de você pedir, é a questão de você receber. A obra já está consumada. Tem muitas pessoas que confundem, irmãos, confessar pecados como pedir perdão dos seus pecados. Confessar é você concordar com Deus. Davi, ele expressa assim no Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade. Ele está fazendo uma confissão. Ele nasceu na iniquidade e em pecado concebeu a sua mãe. Salmo 51, verso 5. Então ali, se você observar, iniquidade é uma fonte original de um pecado que foi plantado em nós. Aquilo que foi plantado em nós, ele também vai produzir os seus frutos. Se você ler, por exemplo, em Gálatas 5, verso 19 até o 21, vai mostrar quais são os frutos do pecado. A obra, aquilo que o homem produz, as obras da carne são manifestas e são conhecidas. Ali tem uma série, tem uma lista muito grande dos frutos do pecado: matar, roubar, uma série de coisas, prostituir. Então tem uma lista. Ali ele resumiu aquilo que o pecado produz. É tudo aquilo. Obra da carne é aquilo que o homem produz. Entende, irmãos? Agora, Jesus não veio tão somente para tirar os pecados de nós. Ele veio para tirar o pecado personificado, uma entidade. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando cremos na nossa morte e ressurreição com Ele, o que acontece? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito vem para dentro de nós, faz morada em nós. Então, esta árvore, a pessoa de Cristo, ela vem para dentro de nós como uma sementinha que é plantada. A semente é a palavra de Deus, é o sêmen de Deus. Nós não fomos gerados de semente corruptível. Qual é a semente corruptível? Você é casado, você e tua esposa decide ter um filho, vocês têm relação de vocês, e o sêmen do homem é colocado no óvulo da mulher e vai gerar uma criança. Aquela criança vai nascer uma criança pecadora. Por quê? Porque a semente do homem é corruptível. Então está gerando uma criança ali pecadora, possessiva, mentirosa, vai ser berrenta, vai ser a figura dos pais. Mas se os pais foram regenerados, a criança não vai nascer regenerada. Ela tem que um dia ouvir o Evangelho da Graça e crer. Claro que os pais têm uma grande contribuição. Essa semana agora que se passou, estava conversando com uma família em um estudo da palavra, dizendo que os filhos não são nossos. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos, Deus dá os filhos para o casal, embora o casal tenha uma participação, mas os pais cristãos devem educar aquela criança no caminho que se deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. O Pai Celestial vai dar todos os requisitos para os pais educar os filhos no caminho. O Pai vai prover o casal de tudo, de amor, de carinho, de largueza, de abundância. O Pai não vai deixar faltar absolutamente nada para o casal então suprir as necessidades daquela herança que é do Senhor, que Ele nos deu para nós. Então nós criamos filhos não para nós queremos filhos para o Senhor, como também a nossa vida. Nós não nos pertencemos a nós. Um homem ímpio que nasceu aí, que tem aí hoje 30, 40 anos, que está no mundo, que não conhece o Senhor, embora tenha conceitos a respeito de Deus, é um ímpio. Então aquele lá não é filho de Deus, é filho do diabo. Então ele pensa que se pertence. O homem que não tem Cristo, ele pensa que ele é dono de si mesmo, mas não é, irmãos. A palavra fala que ninguém vive para si. Nós nascemos neste mundo, ou nós somos de Deus. Se não somos de Deus, somos do maligno. Estão me compreendendo? Então agora Cristo veio
a este mundo em carne para realizar uma obra perfeita e plena no Calvário. Aquele texto soa tão gostoso no nosso coração. Esse cântico que nós cantamos aqui, irmãos, fala que ele venceu, é o Cordeiro que venceu. Que coisa mais preciosa, porque Cristo, quando ele se fez carne, ele veio como Cordeiro de Deus. Cordeiro, ele é criado, educado para morrer, não é assim? Todos os cordeiros, os carneiros aí, muitas pessoas às vezes gostam de um carneiro assado, mas para que hoje quem cria carneiro é o quê? É o carneireiro? Deve ser alguma coisa, né? Mas cria para quê? Para deixar de enfeite lá na fazenda? Não, é para ceifá-lo, para matá-lo. Cristo, quando se fez carne, é o Cordeiro de Deus. Deus deu um cordeiro para nós, para que cada um de nós tivéssemos experiência com esse cordeiro. É mais ou menos assim, para que os irmãos entendam. No Antigo Testamento, aquele cordeiro que o povo uma vez por ano ia para Jerusalém para adorar antes de Cristo, então eles cometiam muitos pecados durante o ano todo. Então cada família tinha que levar um cordeiro para ser sacrificado, para ser morto. Aquele cordeiro estava substituindo aquela família. Então aquele cordeiro morria no lugar da família. Era um cordeiro para cada família. Então aquele sacerdote, você levava ali aquele cordeiro na porta ali do tabernáculo. Os sacerdotes examinavam aquele cordeiro para ver se não tinha nenhum defeito. Então depois eles colocavam para dentro, eles sacrificavam aquele animal, imolava aquele animal, pegava o sangue numa bacia e aspergia lá. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue daquele cordeiro, representando então aquela família. E aquele sangue ele era aspergido ali na tampa da arca. Ele fazia propiciação. Embora a palavra fale em Hebreus 9 que sangue de carneiros, de bodes, de touros não pode remover pecados. Mas, queridos irmãos, quando Cristo se fez carne, ele veio para nos substituir lá naquela cruz. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Romanos 5,8 vai mostrar que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele morreu no nosso lugar. Mas quando cremos neste fato, isso é bíblico, devemos anunciar isso também, mas não traz ainda salvação para o homem pecador. Porque Deus, ele é justo, ele não pode salvar o homem pecador sem cumprir a justiça de Deus no pecador. Aquele cordeiro veio para nos substituir. Mas o que é interessante, irmãos, que aquele cordeiro, quando ele foi levantado na cruz, vocês sabem, em João 12,32, que ele nos atraiu a si. Fomos colocados, o meu e o seu pecado, no corpo de Cristo. Ali tem uma palavrinha muito interessante que Jesus diz assim, João 12,32: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ali ele atraiu todos que em toda a humanidade. Mas nem toda a humanidade vai ser salva, porque a maioria da humanidade, eles acreditam que se crerem que Jesus morreu na cruz por eles, eles são salvos. Aí é como que se fosse apenas um lado da moeda. Mas para que de fato e verdadeiramente o pecador seja salvo, ele precisa também de crer que no corpo de Cristo, na cruz, ele também morreu junto com Cristo. Morreu para o pecado. Romanos 6,8 fala: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Cristo, ele morreu uma vez por todas para o pecado. Cristo, ele não morre mais, a morte já não tem mais domínio sobre ele, nunca teve. Mas aquela morte na cruz foi a noite do Senhor. Foi uma noite tão terrível para o nosso Senhor, que quando Jesus
estava recebendo ali na cruz o meu e o seu pecado, Deus, Ele trouxe trevas em toda a face da terra, para que então ninguém pudesse contemplar o Filho ali na cruz. E as trevas, elas perduraram do meio-dia até as 3 horas da tarde, às 15 horas. Trevas. Ali foi o momento em que o Senhor Jesus sofreu a grande separação de Deus o Pai. Irmãos, a palavra fala lá em Marcos capítulo 14, que Jesus estava ali na sombra da cruz, no jardim do Getsêmani. Ele vai mostrar, quando ele estava orando ao Pai, ele começou a sentir pavor e medo. Irmãos, o Filho de Deus, aquele que não conheceu o pecado, aquele que tinha um profundo conhecimento do Pai, não apenas profundo conhecimento, mas uma profunda intimidade com o Pai, o próprio Senhor Jesus, ele sentiu, naquele instante tão crucial, pavor e sentiu medo. O que nos causa pavor hoje, meus irmãos? Causa pavor para muita gente é a morte. Mas para todo filho de Deus, em Cristo Jesus, a morte foi vencida. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu ferrão? Porque Jesus na cruz, ele tirou o ferrão da morte. Ele arrancou aquilo que nos era prejudicial, que nos separava do Pai, o nosso pecado. Jesus Cristo morreu a tua morte, a minha morte. Nós fomos colocados em Cristo e definitivamente mortos junto com Ele. E Jesus diz para nós: fixem isso em vossos ouvidos, que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E por que será que Ele foi entregue nas mãos dos homens? Só tem uma resposta, meu querido irmão. Ele foi entregue por causa das nossas iniquidades, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele se deixou entregar pelos homens, porque Ele pensava em você. Ele já te via. Quando Jesus Cristo disse essa palavra aqui, onde é que nós estávamos, irmãos? Já pensou? Mais de 2000 anos atrás, primeiro século da era cristã. Onde estava você? Onde estava eu? Nós não sabemos. Mas o Pai já contemplava esta reunião aqui, e Ele já sabia, pela sua presciência, quem estava aqui para ouvir essa palavra hoje. E Ele também já sabe, porque o Senhor conhece os seus. Ele também sabe e conhece todos aqueles que creram, que foram atraídos em Cristo, que foram um com Ele naquela cruz, que morreram com Ele. Irmãos, o que nos chama muito a nossa atenção é que nós estamos vivendo a era da tecnologia. A palavra fala que, e por se multiplicar a ciência nos últimos dias, a ciência se multiplicaria, consequentemente também existe uma causa terrível, que o amor também de muitos vai começar a se esfriar, porque nós alimentamos a nossa mente. Alimentar a mente é como que alimentar a própria alma. Nós alimentamos, irmãos, durante o dia inteiro, preste atenção nisso. Nós passamos mais tempo envolvidos com coisas com que o Senhor não está envolvido do que com o próprio Senhor. Tem pessoas que passam mais de 4 horas no celular. Imagina como que fica a mente dessa pessoa, totalmente cauterizada, cansada, porque o sistema, diz a Bíblia, ele é maligno, o mundo jaz no maligno. Irmãos,
você é aquilo que você come. E o nosso alimento espiritual, ele entra pelos nossos olhos. A boca da alma é os olhos, entra pelos nossos ouvidos. Queridos irmãos, nós somos facilmente adaptados ao sistema maligno, achando que é muito bom. Mas eu sou filho de Deus em Cristo. Mas irmãos, tem pessoas que conhecem o Senhor, que durante a semana nem pegam na Bíblia para ler as Escrituras. Pessoas que nem passam tempo diante do Senhor. Às vezes vai fazer oração de petições, pedindo a Deus isso, aquilo, aquele outro. Não vai ter o falar de Deus. Era como Ló. Você se lembra que Ló, ele escolheu aquelas campinas e foi armando as suas tendas, até de repente ele estava dentro de Sodoma e Gomorra. Abraão ficou separado, escolheu outro caminho, isolado do mundo. Abraão, claro, tinha a sua vida normal, criava ali os seus gados, criava as suas ovelhas, tinha a sua família, cuidava ali dos seus serviçais. Mas Abraão tinha uma coisa que fazia toda a diferença. Abraão tinha intimidade com Deus, e cada dia mais essa intimidade crescia, que ele foi chamado de amigo de Deus. Deus falava com Abraão face a face. Claro que hoje nós podemos falar com o Pai face a face. Irmãos, nós temos que convencer o nosso coração que eu e você, nós não podemos perder tempo nesses últimos dias com coisas, porque isso vai fazer falta para nós naquele dia. Nós temos que despertar do sono, irmãos, espiritual. Se nós somos corpo de Cristo, vida da igreja, hoje nós falávamos pela manhã, como que Cristo se expressa a sua humildade através de nós, amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Cristo diz que eu estou no meio de vocês como aquele que serve. E nós vimos que, como que Cristo vai servir em nosso meio? É você que tem a vida de Cristo, servir o seu irmão, servir a sua irmã. Nisso nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Irmãos, e ninguém pode servir o seu irmão se não passou pelo crivo da cruz, se não creu em sua morte e ressurreição com Cristo. Senão vai ser religioso. Irmãos, Deus não tem compromisso com nenhum homem, nenhuma mulher que são religiosos. O que é religião? A palavra religião é religare, é o homem tentando se religar com Deus, é o homem tentando subir a sua escada para encontrar Deus lá no topo. Isso é religião. Evangelho é Deus na pessoa de Cristo descendo os degraus da escada para encontrar o homem ali no lamaçal do seu pecado. Isto é evangelho. Evangelho é tudo aquilo que Deus fez pelo homem na pessoa de Cristo. Religião é tudo aquilo que o homem pensa que pode fazer para Deus para ser aceito. Religião é você fazer o bem para todas as pessoas. Religião é você fazer bastante caridade para as outras pessoas para se tornar uma pessoa boa. Evangelho diz assim: tudo já foi feito, creia e será salvo. Isto é evangelho. Então, uma grande diferença entre a religião e evangelho. Religião traz canseira para nós. Faça isso, faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode usar bigode, não pode usar barba, não pode usar cabelo comprido, não pode usar calça. Isso cansa a religião. Evangelho é totalmente diferente, irmãos. Evangelho é como que o Deus, o Pai, nos coloca em seu colo e nos leva toda a trajetória. Isaías 46, versículo 3 e 4. Deus nos carregando no colo, desde o nosso nascimento. Percebe, irmãos? Algumas vezes Ele coloca a gente para caminhar, mas Ele segura na nossa mão, te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Esse é o nosso Pai, é o Pai que nos ama, o Pai que fez tudo por nós. Agora, aqui, irmãos, esse versículo 45, ele é muito interessante, porque quando Jesus diz que iria ser entregue, que Ele iria morrer numa cruz, os discípulos não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendesse
e temiam interrogá-lo a este respeito. O apóstolo Paulo vai mostrar para nós, em 2 Coríntios 4, versículo 4 e 5, ele diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo nos nossos corações. Então, este evangelho, irmãos, por incrível que pareça, para aqueles que creram, é facinho, é gostoso, né? Olha o que é evangelho, é morte e ressurreição, e a nossa morte e ressurreição com ele, isto é evangelho. Mas para muitos irmãos, para muitas pessoas que pregam a palavra, para muitos teólogos e mestres em teologia, este evangelho infelizmente ainda está encoberto, infelizmente, irmãos. E tem muitas pessoas sedentas deste evangelho, e este pão está sendo recusado para elas. Elas querem. Então, quando o evangelho de fato não é exposto, recebido, outras coisas que se pareçam com Jesus Cristo vai ocupar o lugar daquelas pessoas. Aí nós não vamos servir o reino dos céus, aí nós vamos servir a denominação. Entende, irmãos? Não, lá na denominação, meu ministério é lá na denominação. Deus não tem ministério nenhum para nenhum dos seus filhos na denominação. Ele tem ministério para o corpo de Cristo, para a vida da igreja. Nós somos ligados ao cabeça, somos membros uns dos outros. Então eu preciso te ajudar, você precisa me ajudar, nós temos que ajudar uns aos outros. Foi assim que Deus determinou. Imagina só, irmãos, Cristo, Ele não é o Todo-Poderoso? Você se lembra que Ele disse na sua ressurreição para os seus discípulos que foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, não foi? Foi dado para Cristo. E aquele que tem toda a autoridade precisa de alguma coisa? De nada. Mas Ele quis, Ele decidiu que sem a sua igreja Ele não seria completo. Olha só, irmãos, esse texto aqui, mas como alegra o nosso coração. Efésios 1, versículo 22 e 23. Olha que texto maravilhoso, irmãos, e graças ao Senhor, porque está escrito isto. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus revele esta verdade ao seu coração, que você não tenha um coração duro, amoleça seu coração, para você perceber o que Cristo está fazendo nesses dias atuais. Diz assim, versículo 22 e 23. Irmãos, mas depois, ore a respeito desses versículos, leia ele exaustivamente, até que o Senhor fale ao seu coração. Ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Deus aqui, por aquilo que Cristo é e fez, pôs todas as coisas debaixo dos pés de quem? De Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, para ser Cristo cabeça de todas as coisas, Deus deu o Filho à igreja. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Agora preste atenção no versículo 23. O deu à igreja, a qual é o seu corpo. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Este organismo vivo, a vida da igreja, a qual é o seu corpo. O que a igreja é? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, nós somos a plenitude de Cristo. Irmãos, mas quem somos nós? Ele está dizendo aqui: sem vocês eu não sou pleno, eu não sou completo, eu preciso de vocês. Olha só, meus queridos irmãos, como pode uma coisa dessas? O nosso amado Senhor, o soberano, está dizendo aqui que sem nós
ele não é completo. Irmãos, ou seja, quando nós então compreendamos essa verdade aqui, nós devemos assumir uma responsabilidade de quem nós somos perante Ele. E agora, o que Ele quer de nós, irmãos? Qual o desejo do Filho para conosco? O que Ele quer de nós? Ele quer que nós andemos com Ele. Ele quer, sabe o que? Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Ele quer que nós adentremos no Santo dos Santos com intrepidez, com ousadia. Vamos lá para Hebreus, capítulo 10. Que texto maravilhoso, palavra muito preciosa nós temos aqui em Hebreus, capítulo 10. Observa aqui, vamos ler alguns versículos. Aqui o versículo 19. Presta atenção, irmão, e aprecie a palavra do Senhor que diz assim. Hebreus 10, verso 19. Olha só o que ele disse: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Essa palavra aqui, intrepidez, ela significa ousadia. Seja ousado, não seja tímido. Seja intrépido, seja resoluto. Tendo, a palavra, porque a palavra tendo, sabe o que significa essa palavra aqui? Ele é um gerúndio. Tendo é que ele deseja que nós sejamos intrépidos o tempo todo, e todo o tempo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Você sabe o que significa Santo dos Santos? Nada mais é do que a presença de Deus. Não é aqui o sentido de você entrar na presença de Deus. É que nós estamos na presença de Deus. Quando ele diz que para nós termos intrepidez, é para nós que já estamos nele, ele está em nós, é desenvolver um relacionamento com ele. Porque, irmãos, o que Deus é? Deus não é amor. O amor, ele ama, ele nos ama tanto, e aquele que nos ama tanto quer que nós tenhamos um relacionamento de amor com ele. Ele já encheu nosso coração de amor. Este amor que ele colocou em nosso coração é um amor que anseia por ele. Entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus já foi derramado. O sangue de Jesus, sabe onde é que está o sangue de Jesus? Deixa marcado aqui, olha Hebreus 9, verso 24, aí pertinho. Diz assim, Hebreus 9, 24. Irmãos, presta atenção, que lindo é isso aqui, irmão. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Ele não entrou aqui, isso aqui foi feito por mãos humanas. Então, se ele não entrou em santuário feito por mãos humanas, qual santuário que ele entrou? A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, que nós somos o santuário do Deus vivente, e que o Espírito de Deus habita em nós. Então, nós somos a morada de Deus, e ser morada de Deus significa o quê? Casa de Deus. Casa de Deus significa o quê? Igreja de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, ele habita em nós, ele está em nós. Agora, olha aqui, ele não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E agora vamos aqui para 10, versículo 19 e 20. Então é para nós sermos ousados, é para nós sermos corajosos, não tímidos, para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, você se lembra que o que separava o povo de Israel do Santo dos Santos era aquele véu. Aquele véu do santuário era uma figura da carne de Cristo. Quando Jesus foi crucificado, quando ele morreu naquela cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, dando livre acesso
para nós entrarmos no Santo dos Santos. Irmãos, você pode conversar com teu pai a hora que você quiser, porque não existe mais aquele véu de separação. Imagina aquele sacerdote, o sumo sacerdote, quando foi lá para o templo para oferecer sacrifícios, quando ele viu, cadê o véu? Eu vou morrer, mas ele não morreu, porque o véu foi rasgado, e a palavra fala aqui, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Cristo foi rasgada na cruz, para que então nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai, e a hora que nós quisermos. Hoje não existe mais nenhum obstáculo para nós termos comunhão com Ele. Querido irmão, você pode, nos seus momentos a sós na tua casa, quando não tem ninguém, desliga todos os aparelhos que fazem barulho, vá para o teu quarto, começa, pelo amor de Deus, para o bem de você mesmo, começa a desenvolver um relacionamento com o Pai. Você pode conversar com ousadia com aquele que te criou, que criou todas as coisas, todo o universo, todas as galáxias. Você pode falar com Ele. Ele ama ouvir a nossa voz, Ele ama nos relacionar conosco. O que vai acontecer ali? A palavra fala assim: vocês, quando orar, entra no quarto e orarás a teu Pai que vem em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Você não vai sair daquele quarto sem uma recompensa. Irmãos, eu estou falando isso, estou pregando para mim também. A gente passa aí durante o dia 2, 3 horas em oração, muito pouco. Nós devemos levantar da cama orando, passar o dia inteiro em oração, ligado com o Pai no meu trabalho. Tudo que eu fizer está em contato com o Pai, aprender a depender do Senhor. Sabe o que vai acontecer? As pessoas certamente irão ver Cristo na sua vida, pelo seu falar. O seu falar vai ser um falar do próprio Senhor, um falar dócil, um falar sábio, e uma sabedoria que ninguém pode resistir, uma humildade tremenda, maravilhosa, graciosa. Você vai ser muito dócil, porque por onde você irá passar, você vai deixar o aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo, naqueles que vão ser salvos, como naqueles que irão perecer. Teve um dia, eu senti um cheiro muito especial de uma pessoa. Talvez a pessoa vai falar isso, que está lá no inferno, mas por que eu não quis conhecer? Depois, irmãos, que uma pessoa desce para a sepultura sem Cristo, não tem mais volta, não tem mais como ela ser salva. Ela vai enfrentar a eternidade sem Cristo, em trevas, em chamas eternas, lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso aí é horroroso demais, isso é pavoroso demais. Por que eles têm que enfrentar o inferno? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, estão procrastinando. Quantas pessoas estão curtindo a vida hoje, nesse momento? Curtindo a vida sem ter uma vida para curtir? Estão tentando aplacar o barulho da sua consciência pecaminosa, porque a consciência do ímpio, do pecador, acusa ele dia e noite. Tanto é que ele não consegue se aquietar, tem que arrumar compromissos para sábado, de manhã, tarde e à noite, de madrugada também. Acorda domingo, meio-dia, enquanto que seus amigos, vamos brincar, isso, aquilo, tal, e segunda-feira trabalhar, e assim vai a vida, e a vida voa, passa muito rápido, é um sopro. E depois, quando ele estiver ali numa UTI, seus últimos estado da sua vida, sem esperança, sem Cristo,
sem saber para onde que vai, saber que dentro de poucos instantes ele vai morrer, saber que dentro de poucos instantes ele vai enfrentar uma eternidade sem Deus. Misericórdia, irmãos. A Bíblia mostra exatamente isso. Então, irmãos, acho que nós temos que levar o Senhor mais a sério, nos envolver mais com Ele, depender dEle, porque Ele fez tudo por nós na cruz. Ele tirou o seu pecado que habitava dentro de você, que tornava você tão infeliz, e substituiu por Ele mesmo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui ele diz assim no versículo 21, Hebreus 10, 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha que palavra linda, verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, Ele nos chama para um relacionamento. Quando Moisés ficou lá naquele monte para receber as tábuas da lei da mão do Senhor, ficou 40 dias e 40 noites diante do Senhor, ainda que era uma aparência do Senhor fragmentada. Moisés saiu de lá, ele não percebeu mais, a sua face estava brilhando, não é? Aí o povo não podia nem olhar. Olha, Moisés, que teu rosto está muito lindo, está muito bonito. Era o esplendor, o reflexo, o facho de glória que então atingiu a face de Moisés. Moisés tinha que usar o véu até que aquilo se desvanecia. E Paulo vai dizer para nós, 2 Coríntios, que aquilo que era desvanecido tinha glória. E o ministério do Espírito em nós é muito mais glorioso, irmãos. É muito mais glorioso. Que coisa tremenda. Nós, irmãos, não podemos deixar o mundo nos convencer. Porque o mundo, ele quer de alguma maneira destruir a obra de Cristo em nós. Porque, irmãos, se nós ouvirmos a palavra e a palavra não nos transformarmos, nós estamos numa barca furada. Percebe, irmãos? Você tem percebido no decorrer desses dias, se está havendo uma transformação na sua vida? Se você de fato tem reconhecido com temor e tremor aquele que habita em você, que onde quer que você vá, você está levando o Rei do Universo no seu interior, pelas ruas da cidade. Quando você passa perto de umas árvores, a palavra fala que elas batem palma, não por você, como tem uma lenda daquele jumentinho que quando Cristo montou nele e foi andando, imagina só o pessoal começou a colocar ali as suas vestes, quando ele entrou triunfantemente em Jerusalém, né, colocou suas vestes no chão, e o burrinho fala: puxa vida, mas como eu estou famoso aqui, né? Olha só, colocando folhas, ramos, né, para me passar. Nossa, que reverência! Como pode um jumento igual eu, né, um jumentinho igual eu, e as pessoas aplaudindo: oh, bendito que vem em nome do Senhor, e eu estou cheio de moral. Mas não é você, é aquele que estava sobre você. Percebe? Cristo habitando em nós. A glória é para Ele. Você tem que crer que você morreu. Se você morreu, quem que vive? Não mais eu, mas Cristo vive em você. Então a sua vida tem que ser dirigida pelo Senhor, aquele que é tudo, aquele que nos sustenta, aquele que nos ama. Oh, irmãos, por isso que vida cristã é vida de celebrante, é vida de alegria. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. E quem não serve o Senhor com alegria, vai servir seus inimigos com açoites, com varas, com angústia. Mas, irmãos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E é exatamente o que esta mesa do Senhor fala para cada um de nós. Aqui na mesa do Senhor é uma mesa que Ele preparou para nós, uma mesa nesse deserto, nesse mundo tão árido, nesse mundo tão cheio de angústia, tão cheio de más novas, porque a notícia do mundo não é uma boa notícia, só más notícias, mas o Evangelho, no qual Jesus mandou a gente fixar os ouvidos, é o das boas novas. Sempre Ele tem para nós uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de regozijo, uma palavra de fortalecimento espiritual, uma palavra de encorajamento. Irmãos, o nosso Senhor, Ele é tão precioso, como nós cantamos hoje aqui. Senhor, Tu és precioso para mim. O dia que o nosso espírito reconhecer que Ele é precioso para nós, precioso por quê? Porque Ele pagou um preço muito alto, e nós não fomos resgatados por nada do que seja ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, sem defeito, sem mácula. O sangue que Isaías vai dizer o seguinte, Isaías 1,18: Vinde, vamos aqui discutir. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, vermelho como o carmesim, os vossos pecados, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Então, irmãos, essa mesa que vamos participar agora fala de tudo isso. É uma mesa que nós temos que nos prostrar diante dela e louvar o Senhor com alegria e expressar louvor e gratidão por tudo aquilo que Cristo é e por tudo aquilo que Cristo fez, porque nós vamos alimentar do próprio Senhor, e que Ele continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Pai, frutifica a Tua bendita palavra em nossos corações. Pai Santo, obrigado por essa mesa que Tu preparaste para nós. Nossos corações estão alegres, nós estamos, ó Pai, cheios do Teu Espírito, para que então, por esse mesmo Espírito, sejamos dirigidos para participarmos da Tua mesa que Tu preparaste para nós. Muito obrigado, Pai, pela Tua igreja. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos tem revelado o Teu Filho e formado Ele em cada um de nós. Graças Te damos, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.